Fala pessoal, tranquilo? Eu vou te explicar por que algumas pessoas não conseguem passar na residência médica. A primeira coisa que eu vou desconstruir na sua cabeça é que aquele negócio que você precisa ter videoaula, você precisa fazer um cursinho preparatório. Presta atenção, raciocina comigo. Quantos da sua turma, ou da turma da frente, ou do seu convívio estão fazendo cursinhos preparatórios, ou têm acesso às aulas? Eu posso te garantir que é a grande maioria. Então todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, esse não é mais o diferencial. Não é e nunca foi. Qual que é a diferença entre uma pessoa que tem o mesmo cursinho e a outra que também tem o mesmo, ou que tem acesso aos materiais? Porque não é um problema hoje você ter acesso ao material. Todo mundo, ai Pedro, eu não tenho dinheiro, lógico que tem. Tem um monte de gente que doa a apostila, então acesso à apostila você tem, acesso ao material. Os melhores professores não estão nem no cursinho, estão no YouTube de graça. Onde está o problema? O problema está em 5 principais falhas. Vamos comigo? Primeiro, falta de método. Pedro, como assim falta de método? Você está estudando errado, da maneira errada, sem revisão, achando que estudar é assistir videoaula, fazer resumo e fazer questão. Não adianta, você tem que entender de metodologia de estudo, entender o que é melhor para você, o que é pior, como que você vai revisar. A concorrência está cada vez pior, então você tem que entender isso. Não adianta você fazer o mais do mesmo. O que chega muito para mim? Tem aluno que fala assim, ai Pedro, tem 5 anos que eu faço cursinho. Eu falo não tem 5 anos, porque você está fazendo as mesmas coisas. Você está repetindo a mesma coisa. Não adianta, ai Pedro, mas são 5 anos de cursinhos diferentes. Não tem problema. Você está mudando só o professor que está te dando a aula. Você está só se enganando. O que você tem que entender é que não é o cursinho que faz a diferença. Você não está fazendo 5 anos de estudo. Tem 5 anos que você está tentando. Você está fazendo 5 anos diferentes? Não. Você está fazendo a mesma coisa durante 5 anos. Você fez 1 ano só. Errado. Pedro, mas eu fiz 5. Não, você fez 1 ano repetido 5 vezes. Olha que erro gravíssimo. Agora, o que acontece? Você tem que mudar a metodologia, mudar o foco, ver onde estão seus erros, ajustar. Então, uma das coisas que não garantiram a sua aprovação esse ano, provavelmente foi falha de método. Beleza? A segunda falha é falha no ambiente. O que é um ambiente? Quando você está com pessoas que estudam, que querem crescer, com gente da melhor qualidade, você consegue se desenvolver. E isso é muito importante. Você consegue alinhar, desenvolver e fazer a coisa acontecer. Agora, quando você está sozinho, com gente que não quer desenvolver, você não tem parâmetro de comparação, você não sabe o que está acontecendo. Ou você não tem um mentor para te guiar, alguma coisa, você não sabe o que rola. Então você não sabe se vai dar certo ou não. O ambiente ruim pode ser um ambiente seu de estudo, que você chega em casa, sua tendência é comer, dormir e assistir Netflix. Como que você vai estudar nisso? Você não tem as pessoas ali para te comparar, para te guiar, faz isso, faz aquilo. Então o ambiente ele é fundamental. Terceiro ponto é falta de foco. E falta de foco, você tem que aprender 2 coisas. Aprenda a priorizar e a dizer não. O que é aprender a priorizar? Tem muito aluno meu, por exemplo, que vai para a prova de residência sem estudar toda a matéria. Só que eu nunca vou dar um cronograma para ele igual cronograma de cursinho. O cara vai prestar no Nordeste, na Bahia, no Sul, no Sudeste, em qualquer lugar, é o mesmo cronograma. Como? Aquilo que você estuda primeiro, você revisa mais vezes. Então você sempre tem que começar estudando aqueles temas que mais caem e aqueles temas que você tem falha. Se você estudar um tema que cai pouco e que, consequentemente, você é tranquilo, você vai revisar mais vezes. Por quê? É uma das grandes falhas. Pedro, mas por que os cursinhos normalmente não fazem isso? É simples, porque eles pegam 10 mil pessoas no ano. Não dá para ter essa individualização. Agora, Pedro, você consegue fazer isso sozinho? Consegue. Você consegue entender onde você está errando, consegue ver a individualidade da sua prova. Isso é muito importante, tá? Eu até faço o código Residência Médica, que é o meu intensivo de final do ano, que ele é direcionado para algumas provas específicas. Vou deixar a descrição aqui embaixo, porque aí é uma revisão direcionada. Não é esses intensivos da vida que é genérico. Vou fazer o mesmo, prestar a mesma prova, um cara presta a prova no Nordeste, outro presta no Sul, é o mesmo cursinho, a mesma aula. Não tem lógica isso, porque as provas elas têm predileções diferentes. Beleza? Então isso é muito importante. Você tem que entender que essa falta de priorização é diferente. E o outro, coisa muito importante, é você não saber dizer não. Pedro, o que é esse foco não saber dizer não? Se você tiver um planejamento e um cronograma bem estipulado,
o cara te chama para beber, o cara te chama para jogar, o cara te chama para qualquer coisa, você vira para ele e fala, não posso. Primeiro eu vou cumprir o cronograma, depois eu vou fazer. É sempre alinhar obrigação, recompensa. Isso é muito importante. Outra etapa, e a mais importante delas, é ter disciplina. Eu falo isso muito. Pedro, o que é ter disciplina? Ter disciplina é fazer apesar de. É fazer o que tem que ser feito, que na grande maioria das vezes não é prazeroso. Estudar nunca vai ser prazeroso para você. Ai, Pedro, eu tenho prazer em estudar. Mentira. Você pode ter prazer em estudar outras coisas, mas medicina, estudar para uma residência médica, não tem. É trabalhoso, tem demanda revisão, demanda de estresse mental. Então presta muita atenção nisso. Isso muda completamente o jogo. Então, onde está o seu erro? O seu erro está em algum desses pontos, em um ou em vários desses. Eu tenho certeza disso. Faz essa reflexão, vê o que você pode mudar. E se você já está no meio do caminho, cara, dá para você mudar hoje, dá para você mudar amanhã. Porque a reflexão é, se eu continuar desse jeito que eu vou conseguir ter um resultado lá na frente? Você consegue responder para você mesmo. Você está com tudo atrasado, está virando uma bola de neve, você não está revisando. Você acha que você vai ter resultado? Não vai. Foca nisso. Não deixa estar levando na barriga, no marasmo, na lei da inércia. O melhor momento para mudar é hoje e agora, principalmente se você estiver vendo que não vai ter resultado. Beleza? Espero ter ajudado. É isso aí. Um abraço e até a próxima.